Carl Jung, em suas profundas análises da psique humana, revelou um paradoxo intrigante. Quanto mais nos lançamos em busca da vida ideal fora de nós, mas esvaziamos a própria vitalidade que a tornaria digna de ser vivida. A verdade incômoda, raramente admitida, é que nossa falta de apreço pela vida se manifesta na constante tentativa de alterá-la, aprimorá-la ou transformá-la em algo que ela não é. Essa sutil, porém persistente, rejeição da realidade presente é a raiz do nosso sofrimento. É devastador constatar que, quanto mais nos esforçamos para consertar a vida, menos conseguimos senti-la em sua totalidade. Grande parte da humanidade vive em um estado de ausência. Acordamos, trabalhamos, interagimos socialmente, mas raramente estamos genuinamente presentes. Jung interpretou essa condição como uma forma de angústia contemporânea, a sensação de estar sempre um passo atrás ou à frente da própria existência, jamais ancorados no momento atual. É notável como nossos pensamentos quase nunca se concentram no presente. Quando eu terminar este projeto, depois que me formar, quando finalmente puder viajar. A vida acontece, mas a mente se perde em projeções futuras. Jung percebeu que essa dissociação entre o que percebemos e o que vivemos não é um simples hábito mental. É uma ferida profunda em nosso ser. Ao desconsiderar o presente, rotulando-o como insuficiente, não estamos apenas negligenciando a vida, estamos ativamente nos rejeitando. Cada vez que pensamos serei feliz quando, declaramos uma guerra silenciosa à nossa existência aqui e agora. O mais irônico é que essa atitude é frequentemente vista como positiva, mascarada sob os nomes de ambição, planejamento ou busca por desenvolvimento pessoal. A sociedade moderna nos incita a ver o presente apenas como um degrau, jamais como o destino final. Consumimos produtos que prometem transformação, absorvemos conteúdos que visam otimizar cada aspecto da vida, como se a experiência humana fosse um software com falhas à espera da próxima atualização. Essa desconexão temporal gera uma cisão interna. A parte que planeja e a parte que vive o agora nunca se encontram. A parte que sonha com a vida perfeita jamais reconhece a parte que simplesmente existe. Jung denominou isso de cisma da consciência, uma rachadura na forma como percebemos a realidade. Pense no seu último momento de genuína satisfação. Provavelmente não foi ao alcançar um grande objetivo, mas sim em um instante em que sua mente, por alguma razão, cessou de lutar contra o que estava acontecendo. Talvez ao contemplar um pôr do sol, rir com um amigo ou até mesmo em um momento de dor intensa, quando a resistência ao inevitável se dissolveu. Nesses instantes raros, a divisão interna se desfaz e experimentamos o que Jung chamaria de união. Mente e experiência direta se fundem. Essa cisão não é um mero conceito filosófico. Ela se manifesta concretamente na ansiedade, na tristeza profunda, em vícios e até em somatizações. O corpo, de fato, sente a ausência da mente. Estudos psicossomáticos demonstram como essa desconexão se traduz em dores inexplicáveis, fadiga crônica e um sistema imunológico fragilizado. Seu corpo, literalmente, adoece pela falta de sua presença. O paradoxo é que, na incansável busca por melhorar a vida, perdemos a capacidade fundamental de senti-la e vivê-la. É como passar a vida afiando uma faca que nunca será usada. Por trás dessa compulsão em aprimorar a existência, reside um medo mais profundo. O medo de simplesmente existir e encarar a realidade como ela. Jung viu isso como uma fuga psicológica, uma complexa estratégia de autoproteção que nos impede de confrontar nossas limitações e imperfeições. Ao projetarmos a satisfação em um futuro incerto, evitamos o desconforto de abraçar nossa existência plenamente no agora. Essa postura se conecta àquilo que Jung chamou de sombra, as partes de nós que negamos ou reprimimos. Ironicamente, quanto mais tentamos construir uma vida perfeita, mais negamos essa sombra, concedendo-lhe maior poder sobre nós. É por isso que indivíduos aparentemente bem-sucedidos frequentemente relatam um profundo vazio interior. Eles alcançaram tudo o que acreditavam que traria felicidade plena, apenas para descobrir que o vazio os acompanhou até o topo. A cultura contemporânea amplifica essa angústia, transformando nossas inseguranças em produtos.
A bilionária indústria de autoajuda próspera não por resolver os dilemas existenciais, mas por perpetuar a ilusão de que existe uma versão melhorada da vida à espera de ser descoberta. As redes sociais exacerbam essa condição, expondo-nos incessantemente a vidas aparentemente perfeitas, gerando o fenômeno do FOMO, Fear of Missing Out, medo de estar perdendo algo. A ciência cognitiva nos alerta. O cérebro humano, por sua própria arquitetura, não foi projetado para uma felicidade constante obtida por meio de aquisições ou acúmulo. Entramos em um ciclo de adaptação hedônica, onde qualquer pico de prazer ou satisfação externa rapidamente retorna a um nível basal. A mente é uma máquina insaciável, característica que nos auxiliou na sobrevivência da espécie, mas que hoje sabota nossa capacidade de contentamento. Jung argumentou que essa busca incessante pela perfeição é, no fundo, uma rejeição da própria humanidade. Buscamos transcender nossos limites, imperfeições e a mortalidade, não os aceitando e integrando, mas os negando com fantasias. Essa negação da realidade é precisamente o que nos mantém desconectados e insatisfeitos. Jung exemplificou isso com o caso de um executivo de sucesso que, apesar de todas as conquistas materiais, sofria de pesadelos recorrentes de afogamento em um oceano escuro. Jung interpretou a água como um inconsciente reprimido, as partes da vida que o homem havia negligenciado em sua busca incessante por sucesso. O afogamento simbolizava a tentativa da psique de restaurar o equilíbrio. Quanto mais ignoramos a totalidade da vida, mais o inconsciente exige nossa atenção. Ao tentarmos incessantemente melhorar a vida, cometemos um erro fundamental. Confundimos a qualidade da existência com as circunstâncias externas. Buscamos nas situações o que só pode ser encontrado em nossa própria percepção. Como Jung sabiamente afirmou, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A verdadeira transformação não reside na alteração do ambiente, mas em uma mudança radical na forma como percebemos e nos relacionamos com a experiência presente. Isso não implica conformismo ou passividade, mas sim uma conexão profunda com a realidade tal como ela se manifesta. Uma das ideias mais revolucionárias de Jung é que a mudança autêntica só se torna possível quando paramos de lutar com veemência para alterá-la. Ele chamou isso de princípio da sincronicidade, a coincidência significativa entre nossos estados internos e os eventos externos, que ocorre quando encontramos uma harmonia com o fluxo natural da existência. Esse princípio desafia frontalmente a doutrina cultural de que o progresso é fruto de esforço, resistência e superação de obstáculos. Fomos condicionados a encarar a vida como uma série de batalhas a serem vencidas, problemas a serem resolvidos, imperfeições a serem corrigidas. Essa perspectiva, no entanto, ignora a sabedoria intrínseca dos sistemas naturais. Observe um rio. Ele não luta contra as pedras. Ele simplesmente flui ao redor delas, incorporando-as em seu percurso. A água não se frustra com os obstáculos. Ela se adapta, sempre encontrando o caminho de menor resistência. Isso não é uma mera metáfora, mas um princípio que Jung observou tanto na natureza quanto na psique humana. Quando cessamos a resistência à realidade presente, algo extraordinário acontece. A mente naturalmente se organiza em direção à totalidade. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade inata da psique de integrar opostos e resolver conflitos internos quando permitimos que o processo ocorra sem a interferência excessiva do ego. Considere a experiência do luto. Aqueles que tentam superar a dor rapidamente, ignorá-la ou suprimi-la, frequentemente enfrentam prolongados sofrimentos psicológicos. Em contraste, aqueles que se permitem sentir a dor integralmente, sem resistência, testemunham uma transformação natural do sofrimento ao longo do tempo. A dor não desaparece. Ela é integrada, conferindo uma profundidade e uma empatia que antes não existiam. O mesmo princípio se aplica às angústias cotidianas. Quanto mais lutamos contra a ansiedade, mais ansiosos ficamos. Quanto mais nos esforçamos para dormir, mais o sono nos foge. Quanto mais desesperadamente buscamos aceitação externa, menos autênticos somos e, consequentemente, menos aceitos nos tornamos. A psicologia moderna denomina isso de efeito rebote ou ironia processual.
A tentativa de controlar diretamente um processo espontâneo acaba por impedi-lo. Jung documentou inúmeros casos de pacientes que experimentaram transformações profundas justamente quando abandonaram os esforços hercúleos para mudar. Um exemplo notável envolveu uma mulher que passou anos em terapia tentando curar sua tristeza profunda. Somente quando ela deixou de ver a tristeza como um inimigo a ser vencido e passou a buscar o significado e o propósito dessa emoção, sua psique naturalmente se moveu em direção ao equilíbrio. Aceitar o presente não é conformismo ou resignação. É uma percepção lúcida de que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser sentida e vivida. É compreender que nossa consciência, em sua natureza intrínseca e não adulterada, já contém todas as qualidades que buscamos com tanto empenho: clareza, presença, paz e integridade. A vida que você tem se esforçado tanto para melhorar já é tudo o que você procura. Como um peixe nadando incessantemente em busca do oceano, seu esforço é, ao mesmo tempo, melancólico e desnecessário. Talvez a ideia mais revolucionária de Jung tenha sido sua compreensão da consciência não como uma força ativa que molda a realidade, mas como um espaço que a recebe. Essa mudança fundamental de perspectiva desafia séculos de pensamento ocidental, que supervalorizou a ação sobre o receber, a conquista sobre o acolhimento, a manipulação sobre a mera observação. A consciência, em sua forma mais pura, é uma capacidade de receber antes de qualquer interpretação, julgamento ou manipulação. Existe um momento de pura receptividade, uma abertura simples que permite que a experiência seja registrada. Essa qualidade receptiva é o que Jung chamou de atenção passiva, uma forma de percepção que observa sem interferir, que testemunha sem tentar controlar. O dilema fundamental da vida moderna, segundo Jung, é que perdemos essa capacidade de recepção pura. Nossa consciência tornou-se excessivamente ativa, constantemente analisando, categorizando, julgando e tentando controlar a experiência antes mesmo de tê-la recebido completamente. É como se estivéssemos tão ocupados falando sobre a comida que esquecemos de saboreá-la. Esse funcionamento problemático da mente se manifesta como um fluxo incessante de pensamentos reativos automáticos. Observe sua própria mente por alguns instantes. Com que frequência ela responde automaticamente às experiências com avaliações de bom ou ruim, útil ou inútil, agradável ou desagradável? Esse julgamento instantâneo cria uma barreira entre você e a experiência direta da realidade. Jung observou em seus pacientes que, quanto mais ativamente tentavam consertar seus problemas psicológicos, mais intratáveis eles se tornavam. Foi somente quando aprenderam a cultivar uma consciência receptiva, simplesmente observando seus pensamentos, emoções e sensações sem tentar alterá-los, que a verdadeira transformação ocorreu. A neurociência contemporânea valida essa observação por meio de estudos sobre meditação e neuroplasticidade. Ao simplesmente observarmos nossos padrões de pensamento sem julgamento, novas conexões neurais podem se formar naturalmente, permitindo novas respostas. Em contraste, tentar ativamente reprimir ou mudar pensamentos muitas vezes fortalece justamente os circuitos cerebrais que desejamos alterar. Esse princípio tem implicações profundas em nossa relação com o sofrimento. A tendência natural é resistir à dor, lutar contra ela, tentar eliminá-la imediatamente. Mas Jung percebeu que o sofrimento possui uma sabedoria intrínseca, uma mensagem ou propósito que só pode ser compreendido quando recebemos em sua totalidade. É análogo à febre, um mecanismo de cura do corpo que, apesar de desconfortável, serve a um propósito vital no processo de recuperação. Pense na ansiedade, tão predominante em nossa sociedade. A abordagem comum é tratá-la como um inimigo a ser combatido com medicamentos ou técnicas de controle. A perspectiva junguiana sugere algo radicalmente diferente. E se a ansiedade for uma comunicação genuína da sua psique, sinalizando um desequilíbrio em sua forma de viver que precisa ser reconhecido, ao receber a ansiedade como uma mensageira, e não como um ataque, você permite que ela revele seu significado e propósito. A prática da consciência receptiva não é passividade ou indiferença. É uma forma de atenção profundamente ativa que se abstém de interferir prematuramente.
É como um cientista que observa cuidadosamente um fenômeno antes de formular hipóteses, ou um médico que escuta atentamente o sintoma antes de prescrever um tratamento. Jung frequentemente usava a analogia do jardineiro. Em vez de forçar as plantas a crescer, o jardineiro sábio cria as condições ideais: solo fértil, água suficiente, luz adequada. Então permite que o processo natural de crescimento se desenvolva em seu próprio tempo. A transformação psicológica segue o mesmo princípio. A capacidade de receber a vida com consciência não é apenas uma técnica terapêutica, mas uma redescoberta de nossa conexão original e direta com a existência. É reconhecer que, antes de sermos pensadores, planejadores ou realizadores, somos primariamente testemunhas, mentes abertas através das quais a vida se experiencia. A antiga prática da alquimia, que tanto fascinou Jung, oferece uma metáfora poderosa para o processo de transformação através da presença atenta. Os alquimistas não produziam ouro a partir de metais comuns forçando a transmutação. Eles criavam as condições precisas, temperatura, ambiente, catalisadores, e então observavam pacientemente enquanto a transformação ocorria naturalmente. Jung viu nesse processo uma analogia perfeita para a verdadeira metamorfose interna. A presença, a capacidade de habitar plenamente o momento presente, atua como fogo alquímico que transmuta a experiência comum em algo extraordinário. Não é uma técnica ou um plano, mas o estado fundamental da mente que já está disponível em cada instante. É o que os budistas chamam de natureza de Buda e o que Jung reconheceu como o self, nosso ser verdadeiro, sempre presente, apenas obscurecido por nossos hábitos mentais. O paradoxo é que essa presença transformadora não exige esforço no sentido convencional. Pelo contrário, ela emerge naturalmente quando cessamos a forçosa busca. É como a superfície de um lago, naturalmente calma e refletiva quando não perturbada. A clareza mental não é algo que criamos, mas algo que revelamos ao permitir que a agitação mental se acalme. Neurocientificamente, isso corresponde à transição do modo padrão da mente, divagação e preocupação constante, para um estado de atenção aberta e receptiva. Estudos de neuroimagem demonstram que essa mudança está associada à ativação de áreas cerebrais ligadas à integração emocional, à perspectiva ampliada e à sensação de bem-estar. O que os sábios espirituais intuíram por milênios, a ciência agora confirma. Nossa mente natural, quando não perturbada pela interferência constante do pensamento reativo, é por natureza pacífica e integrada. Jung observou em sua prática clínica que muitos problemas psicológicos não decorriam de traumas específicos, mas de uma desconexão crônica com a experiência direta, o que ele chamou de distanciamento da consciência. Os pacientes estavam tão aprisionados às narrativas que contavam a si mesmos sobre a vida que haviam perdido o contato com a experiência vivida em si. A cura não vinha da construção de uma narrativa melhor, mas da reconexão direta com a realidade presente. Considere um experimento simples. Na próxima vez que sentir uma emoção desafiadora, como ansiedade ou tristeza, em vez de tentar mudá-la ou analisá-la imediatamente, direcione sua atenção plena às sensações físicas associadas a ela. Observe onde no corpo você sente a emoção, suas qualidades, peso, temperatura, movimento, textura, sem narrativa mental. Sem análise, apenas pura e simples atenção. Muitos descobrem que, quando observada dessa forma, a emoção se transforma naturalmente, não porque foi manipulada, mas porque foi completamente recebida pela consciência. Essa abordagem de não interferência com a experiência desafia nossa cultura de controle e otimização. Fomos ensinados a acreditar que mais esforço sempre rende melhores resultados, mas a alquimia da presença revela um princípio diferente para certos tipos de transformação, especialmente aquelas que envolvem nossos estados internos. Menos interferência frequentemente produz mudanças mais profundas e duradouras. Jung registrou vários casos de pacientes que tiveram insights significativos e mudanças comportamentais notáveis, não através de extensa análise ou intervenção, mas em momentos de simples presença atenta. Um paciente com fobia social crônica relatou que o medo se dissipou espontaneamente quando, durante um episódio de ansiedade particularmente intenso,
Ele simplesmente parou de resistir e se permitiu sentir plenamente as sensações do pânico. Ao cessar a luta, descobriu que a base do medo era uma construção mental que não suportava ser observada com total atenção. A presença transformadora não é uma fuga da realidade, mas um mergulho mais profundo nela. É reconhecer que a vida não está acontecendo para você como uma série de problemas a serem resolvidos, mas sim como você. Como o próprio movimento da consciência que você fundamentalmente, aquilo que buscamos com tanto afinco, através de inúmeras técnicas e práticas, já está presente como a própria forma da experiência consciente. Jung chamou isso de conjunção dos opostos, o ponto onde as polaridades se encontram, onde a busca e o encontro se revelam como um único movimento. O que procuramos, já somos. Essa percepção não é uma compreensão intelectual, mas uma experiência direta que transcende o pensamento e os conceitos. É uma constatação visceral de que a vida não é algo que possuímos, controlamos ou aperfeiçoamos, mas algo que somos. O próprio movimento da existência consciente manifestando-se como esta experiência específica neste momento exato. Jung observou, em seus estudos de tradições contemplativas ao redor do mundo, que essa compreensão da não-separação surge em praticamente todas as vertentes de autoconhecimento, embora com linguagens distintas. O budismo Zen a chama de ver a natureza original, o hinduísmo Advaita de reconhecer o si, o sufismo de Fana, a aniquilação do ego, e as tradições místicas de união com o divino. Todas essas tradições apontam para a mesma experiência direta da não-dualidade entre observador e observado. O que torna essa percepção tão elusiva não é sua complexidade, mas sua simplicidade absoluta. Como disse o mestre Zenbankei, está tão perto que você não consegue ver. Nossa mente condicionada busca incessantemente algo extraordinário, uma experiência especial, um estado alterado, quando o que verdadeiramente almejamos já é parte do tecido de nossa consciência ordinária. O obstáculo fundamental é o que Jung chamou de identificação com a persona, a confusão entre quem somos verdadeiramente como consciência e as diversas máscaras sociais e narrativas que construímos sobre nós mesmos. Quanto mais nos identificamos rigidamente com uma ideia particular de nós mesmos, seja como buscador espiritual, profissional de sucesso, vítima de traumas, ou qualquer outra história, mas obscurece a simplicidade do ser que já somos. Essa identificação errônea cria uma busca infindável por completude. Como Jung observou, as pessoas se sacrificarão muito para manter sua neurose. Vemos isso na forte resistência que muitos demonstram ao confrontar a possibilidade de que sua busca pela realização pode ser, em si mesma, o único obstáculo real para a realização. O retorno ao lar que Jung descreve não é uma jornada espacial ou temporal, mas um despertar da amnésia existencial, o reconhecimento de que nunca estivemos realmente separados da vida que tentamos alcançar com tanto desespero. É como o peixe que finalmente percebe que a água que tanto buscava é exatamente o meio em que sempre existiu. Esse despertar raramente ocorre através do acúmulo de conhecimento ou técnicas, mas sim por um processo que Jung denominou de enantiodromia, o desmantelamento gradual das estruturas de crenças e identidades que velam nossa natureza original. É um processo de descoberta, não de conquista, de revelação, não de aquisição. Um dos casos mais marcantes registrados por Jung envolveu um acadêmico renomado, que, apesar de vasta erudição em filosofia e espiritualidade, sofria de um profundo vazio interior. Após anos de análise intelectual, a transformação finalmente ocorreu durante uma caminhada simples, quando, sem aviso ou técnica específica, a distinção entre ele e o mundo se dissolveu por um instante. Naquele momento de clareza conceitual, ele reconheceu que aquilo que havia buscado através de elaborados sistemas filosóficos já estava plenamente presente como a própria consciência que testemunhava a experiência. Jung frequentemente alertava contra a tentação de transformar essa compreensão em mais uma conquista do ego. O verdadeiro retorno ao lar não é uma realização especial que nos eleva acima dos outros, mas o reconhecimento da nossa condição humana compartilhada, que nos conecta a toda a experiência consciente. Não é algo que nos torna especiais, mas algo que revela a natureza extraordinária da existência comum. A vida que você tem se esforçado tanto para aperfeiçoar
já é a vida perfeita, não nas circunstâncias externas, que naturalmente mudam, mas em sua natureza essencial como consciência. A felicidade que você procura não está em um futuro distante, mas na própria busca do futuro distante. Não é algo a ser alcançado, mas algo a ser reconhecido no próprio ato de viver agora. Jung frequentemente alertava contra a tentação de transformar essa compreensão em mais uma conquista do ego. O verdadeiro retorno ao lar não é uma realização especial que nos eleva acima dos outros, mas o reconhecimento da nossa condição humana compartilhada, que nos conecta a toda experiência consciente. Não é algo que nos torna especiais, mas algo que revela a natureza extraordinária da existência comum. A vida que você tem se esforçado tanto para aperfeiçoar já é a vida perfeita, não nas circunstâncias externas, que naturalmente mudam, mas em sua natureza essencial como consciência. A felicidade que você procura não está em um futuro distante, mas na própria busca do futuro distante. Não é algo a ser alcançado, mas algo a ser reconhecido no próprio ato de viver agora. Agora que você explorou as profundas intuições de Jung sobre a aceitação da vida como ela é, qual aspecto da sua jornada você percebe que tem tentado incansavelmente consertar, quando talvez precise apenas vivenciá-lo plenamente? Se essa reflexão ressoou com você, escreva nos comentários. A plenitude está no agora. Compartilhe este conteúdo com alguém que possa se beneficiar dessa perspectiva. Deixe seu gostei e inscreva-se no canal Mentes em Diálogo para mais insights. Até o próximo vídeo.